Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteler, desembargador Thompson Flores, minha saudação ao doutor José Osmar Pumes, ilustre procurador regional eleitoral, saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, secretário judiciário, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral que nos assistem nesta sessão, e uma saudação muito especial aos advogados que hoje irão compor esta sessão, doutor José Aquino de Camargo, doutor Marcelo Gaiar Ribeiro, doutor Alexandre Melo, doutor Edson Cosman, e uma saudação especial também aos advogados que nos assistem em assistência desta sessão. Passaremos, então, desde logo, ao primeiro julgamento da tarde, é o embargo de declaração 060021190, relatoria do desembargador Gustavo Diefenteler, procedência de Pelotas. Há um pedido de preferência do doutor Marcelo Gaiar de Ribeiro. Em se tratando de embargo sem intervenção nesta fase do Ministério Público, eu passo, desde logo, a palavra ao eminente relator, do procurador Gustavo. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo aos demais excelentíssimos integrantes da Corte, o excelentíssimo doutor José Pumes, da Procuradoria Regional Eleitoral, os excelentíssimos advogados que nos brindam com suas presenças nessa sessão virtual, que estão ou com interesse ou ocuparão a tribuna, em especial o doutor Marcelo Gaiar de Ribeiro, que intervém neste feito que eu agora relatarei. Saúdo também o doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, secretário da sessão. Saúdo os estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral e um abraço especial a todos aqueles que acompanham a nossa sessão através do nosso canal do YouTube. O meu voto é curto, senhor presidente, e em homenagem ao doutor Marcelo Gaiar de Ribeiro, eu vou me permitir lê-lo rapidamente, uma leitura bem rápida, dizendo que o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Quanto ao mérito, adianto que devem ser rejeitados. Não há omissões, visto que o embargante se encontra insatisfeito com o desfecho do processo nesta Corte Eleitoral. Note-se que, relativamente à presença de seu nome em ata convencional, o que o embargante entende como omissão é a ausência de um raciocínio reflexo, indireto e dotado de algum malabarismo jurídico, vamos dizer assim, se me perdoe o doutor Marcelo. E a tentativa de aproveitamento de um documento que se contrapõe ao documento oficial da Justiça Eleitoral, já que nesta o nome do ora embargante não consta. Ou seja, não se trata de omissão ensejadora de embargos, mas sim de não adoção de uma tese esposada pelo embargante, situação bem diversa. Note-se que o embargante, em suas razões, passa a orientar o tribunal como proceder em relação à prova. A ata não foi ignorada. Trata-se apenas de documento unilateral, conforme pacífica, sedimentada e antiga jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Na realidade, adentrando na seara, deveria o embargante ter, ao tempo adequado, ou seja, antes de 4 de abril de 2020, verificar sua regular filiação à agremiação se intentava concorrer ao pleito. Ademais, quer o embargante fazer crer que o julgado teria fulminado a súmula número 20 do TSE, quando na realidade se trata do contrário. O referido verbete exige fé pública, requisito o qual o embargante pretende haver atendido apresentando fotos em redes sociais, ata partidária, etc., na contramão da jurisprudência sedimentada desta Corte. Nota-se de longe, portanto, que o caminho é a apresentação de recurso à instância superior. Por fim, quanto ao alegado pré-questionamento, remeto às disposições do artigo 1025 do CPC. Diante disso, senhor presidente e demais colegas, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração. Muito bem. Verifico na rede que os demais colegas todos votaram na mesma linha do voto do relator. Ainda assim, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo
ao voto já lançado na rede. Em não havendo, então, proclamando o resultado, embargos 060, 02, 11, 90 de Pelotas, rejeitados à unanimidade. Publicação do acórdão na próxima sessão. Próximo julgamento é o recurso 060, 02, 6632, também embargo de declaração, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, procedência de Canoas, pedido de preferência por parte do Dr. Cristiano Bucho, a quem estou saudando, já que não aparecia na nossa tela aqui da sessão. Receba, então, a nossa saudação, doutor Cristiano. Somente pedido de preferência, em se tratando de embargo de declaração, não há intervenção do Ministério Público nesta fase, e eu passo, então, a palavra, desde logo, ao eminente relator, desembargador Thompson Flores. Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os integrantes do tribunal, o eminente procurador regional eleitoral, o doutor Rogério Vargas, receba aqui os cumprimentos em seu nome dos servidores da Corte, eminentes advogados aqui presentes. Os embargos de declaração, senhor presidente, no caso, pretendem nitidamente rejulgar a causa, né? Então, isso deverá ser postulado no recurso competente. São apontadas duas omissões nos embargos de declaração, e ambos são tratados expressamente no acordo. Quanto aos dois pontos apontados como omissos, data de filiação e valor probante do registro interno e ata da convenção, houve manifestação expressa no acordo, o que pode ser constatado com a mera leitura da ementa. Eu transcrevo a ementa, senhor presidente. De modo que, então, sucintamente, mais em homenagem ao eminente advogado, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração. Muito bem. Da mesma forma que o julgamento anterior, observo que os demais colegas todos votaram na mesma linha do voto do eminente relator. Consulto se algum deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado na rede. Em não havendo, recurso, embargo 060, 02, 6632 de Canoas, rejeitados à unanimidade, publicação na próxima sessão. Próximo julgamento da tarde é o recurso 060, 02, 29, 14, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, procedência de Pelotas. Haverá pedido de sustentação oral pelo doutor Marcelo Gaiardi Ribeiro, que se manifestará pelo recorrente Rafael Godoy Porto Martinelli, e pelo doutor José Aquino Flores de Camargo, pelo terceiro interessado, Rafael Acosta Amaral. O recurso é do doutor Rafael, e eu, então, consulto os advogados, doutor Marcelo, doutor José Aquino, se concordam com a dispensa do relatório. Doutor Marcelo, muito bem, muito obrigado. Então, eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Marcelo Gaiardi Ribeiro, que falará pelo recorrente. Presidente, Pois não. De passarmos a palavra ao recorrente, sim, creio que temos que enfrentar uma questão. Pois não. Respeito ao terceiro interessado. Antes, eu quero endossar as saudações feitas por Vossa Excelência, especialmente aos ilustres advogados, e particularmente a um que eu peço que o doutor Marcelo Gaiardi compreenda, que é o doutor José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente do Tribunal de Justiça, amigo, grande amigo e pessoa a quem devo muita contribuição quando da minha administração no Tribunal de Justiça. E foi um grande presidente do Tribunal de Justiça, uma administração austera, ética e extremamente eficaz. E a pessoa que eu admiro é o desembargador Aquino. E se mantém o TNJ, se mantém o título de desembargador. Nesse ponto, eu relembro o saudoso desembargador Atos, que sempre me dizia isso, era uma questão afetiva de manter o título de desembargador, embora já fosse ministro. Então, o desembargador Aquino sabe da minha admiração, sabe do meu respeito por ele e sabe da minha amizade por ele. E ainda ontem, casualmente, zapeando pela televisão,
tive o prazer de ver o desembargador Aquino num programa de rádio, onde ele previa a vitória do seu clube por 2-0. É isso, né? Faltou um gol, não é? E eu o admirei pela bravura, não é? Os tempos são difíceis. Feito esse registro, que eu tenho que fazê-lo, né? Porque é um grande amigo. A questão de ordem que se impõe, e aí eu até me penitencio, porque eu dei a orientação de previamente admitir a admissão e prever a sustentação oral, para evitar que depois tivéssemos que refazer isso. A questão que se coloca é se realmente cabe essa intervenção. Não é? Nós temos o recurso do terceiro prejudicado. É uma coisa. Aqui não se trata de recurso de terceiro prejudicado. O recorrente é o outro candidato. Não é? Não é caso de litisconsórcio necessário. Não é caso de assistência. O assistente vem para ajudar uma das partes. Aqui é o contrário. A parte recorrente seria desassistida aqui pela intervenção do requerente. E depois, com base no precedente do TSE, haveria uma preclusão, tema tão afeto ao desembargador Montella, já que não houve impugnação do registro da candidatura. De sorte que, em princípio, eu creio que essa intervenção de terceiro, que não é recurso de terceiro prejudicado, não é litisconsórcio necessário que tivéssemos que determinar o ingresso, não é assistência simples ou litisconsorcial, em princípio, essa intervenção ela não tem cabimento. Não é? De sorte que tenho o prazer de ver aqui o desembargador aqui, o que poderá haver é, conforme o resultado da decisão que proferimos, será o recurso de terceiro prejudicado. Mas não me furto, presidente, e muitas vezes tem sessão, e permitir que o advogado, que até agora esteve na sessão, fale, não é? Se a outra parte não se opusesse, o doutor Marcelo Gaiar não se opuser, podemos deixar que o doutor Aquino fale, se precisar fazer ouvir, embora não na condição de interveniente. Né? Não há problema, mas dependerá do doutor Marcelo não se opor, e evidentemente vou falar. Mas o meu voto é pela não admissão do terceiro interveniente. Eu, antes de consultar o doutor Marcelo sobre essa proposição do movimento relator, consulto os demais colegas do Ministério Público, se alguém deseja se manifestar sobre a questão de ordem. Presumo, então, que estejam todos de acordo diante do silêncio. Doutor Marcelo, o senhor concorda com a manifestação oral do doutor Aquino, titulado terceiro interessado? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde aos demais desembargadores eleitorais, aos colegas advogados, em especial meu amigo doutor Alexandre Mello. Permite uma observação. Eu estou fazendo essa sugestão, doutor Marcelo, se é um homem inteligente, evidentemente já está antevendo que o voto vai ser pelo acolhimento. Né? Senão eu não faria isso. Não, perfeitamente. Doutor Marcelo, só para que o Ministério Público também vai se manifestar, aí Vossa Excelência também fica à vontade se quer manter a sustentação oral ou não, diante do anúncio feito pelo relator. Desculpa, doutor presidente, mas falhou o áudio do doutor Abreu Lima e eu não consegui entender o que ele disse. O desembargador desembargador Armínio, adiantou que está votando pelo provimento do recurso que o seu cliente, o senhor interpôs. E não havendo manifestação de divergência, a parte abre mão da sustentação oral, excelência. Pode abrir mão. Se houver sustentação de quem quer que for, os dois deveriam falar, presidente. Nem que seja abreviadamente, não é? Mas o doutor... O colega doutor José Aquino também, eu quero pedir vênia aqui ao desembargador Armínio para subscrever as manifestações elogiosas ao colega e peço vênia para subscrever
essa manifestação. Desembargador Aquino, diante da manifestação do relator, Vossa Excelência irá desejar se manifestar? O relator abriu essa possibilidade, embora entenda que, tecnicamente, não fosse o caso da intervenção. Gostaria de me manifestar, fosse brevemente, ainda que brevemente, gostaria de me manifestar com a licença de Vossas Excelências. Pois não. A Corte é bastante democrática e, sempre que possível, sem contrariar os direitos processuais, haver essa oportunidade. Também pela votação que seria admitida a sustentação oral antes de definir esse tema, né? Então, quem veio aqui confiante numa orientação, agora nós tivemos a escada, né? Mas por isso. Doutor Marcelo, o senhor, se quiser fazer, já que será possibilitado ao doutor José Aquino a manifestação, se Vossa Excelência quiser se manifestar. O Ministério Público vai ter oportunidade depois, antes dos votos. Excelência, diante da manutenção do direito de se dirigir a essa corte do doutor José Aquino, ex-governador do estado também, estive naquele período que brevemente ele substituiu o doutor Tarso Genro, estive no governo do estado naquele período ali, nos conhecemos dali, quem eu saúdo. Eu só gostaria de deixar claro, então, que conforme memoriais que juntamos aos autos, de fato pacificado no TSE a impossibilidade de terceiro interessado que não tenha impugnado o pedido de registro de candidatura vir aos autos de um procedimento que, em tese, não é contencioso, se não houve lá atrás a respectiva impugnação, para se manifestar contra o direito de terceiro. Deixamos nos memoriais a súmula 11 e precedentes muito recentes do TSE, dos anos de 2018 e dos anos de 2016. Quanto ao mérito, diferente daquele caso anterior, onde muito bem trabalhou o doutor Alexandre Mello, a doutora Melina Félix e o doutor Benhur Borba, que junto comigo toca essa fase do processo, aqui nós temos uma certidão emitida pela Justiça Eleitoral, que é uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral, que indica que Rafael Martinelli foi dirigente do Partido dos Trabalhadores, porque já era filiado e porque permanece filiado. Todos sabemos dessa confusão de compatibilização dos sistemas que houveram da base de dados de filiados no Brasil entre 2019 e 2018. Vocês sistematicamente aqui estão enfrentando casos similares, mas o caso do Rafael é um caso que flagrantemente é uma pessoa militante desde a adolescência no Partido dos Trabalhadores, jamais esteve afastado, foi dirigente, deixou de ser, voltou a ser dirigente, tem certidão que isso atesta. A vida dele em redes sociais foi colocada num brilhante dossiê organizado pelo doutor Alexandre Mello, que está à disposição dos autos aí. Ele assina atas partidárias, tem uma série de elementos que, se não são aqueles que não são aqueles com fé pública, são documentos que corroboram o atestado pela certidão que sim, ao contrário do que diz a manifestação do progressista de Pelotas e a manifestação do ex-vereador Rafael Amaral, pessoa também a quem eu estimo bastante, que está tentando ingressar como terceiro interessado, entendemos que não é o caso. Diferente do que dizem essas manifestações, a certidão de composição de órgão partidário tem sim fé pública, e muito bem disse o ilustre representante do Parque Eleitoral, quando asseverou que não há nenhum indício que em algum momento ele tenha se afastado do Partido dos Trabalhadores. Então, é como medida de justiça que a gente pede o deferimento do registro e, como consequência disso, a retotalização dos votos no município de Pelotas com a eventual redistribuição das vagas remanescentes. É a minha manifestação, agradeço. Muito bem. Já tendo sido deferida a manifestação do ilustre doutor José Aquino, ex-desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, que nos honra aqui com sua presença. Então, está com a palavra, doutor José Aquino. Minha saudação especial ao presidente desembargador André Vilarinho. E eu não poderia deixar de fazer um registro especial ao ilustre relator, depois das palavras carinhosas e honrosas que ele dirigiu à minha pessoa. Eu diria que a honra foi minha. Eu aprendi muito sentado ao lado do desembargador Armínio,
desde os tempos da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, seguramente tentar desconstituir ou desfazer de um voto do desembargador Arminio é quase tarefa impossível, mas gostaria de apenas fazer algumas observações. Nós fomos procurados hoje pela manhã pelo terceiro interessado e pelo partido, preocupados porque havia justamente uma promoção do Ministério Público no sentido do provimento do recurso, e a referência que nós trazemos aos eminentes julgadores é de que todos os registros que existiriam a respeito da participação do recorrente seriam até o ano de 2017. E, a partir de então, não há nenhum registro ou documento, pelo menos que me foi passado aqui, um fé pública, que demonstre que ele continuasse filiado ao partido. E, inclusive, me foi encaminhado, eu confesso que não tive acesso aos autos até por causa da pandemia, a relação dos filiados do PT, que constaria em um outro processo. Eu quero citar o número do processo aqui, me passaram por celular agora, instantes. Deixa eu localizar o nome do processo aqui, que é enorme, são cerca de 80 folhas. Está tudo. Recurso número 0600211, hífen 90.2020.6.21.0034. Recurso eleitoral, colegiado Tribunal Regional Eleitoral, relatoria juiz de direito e cargo vereador. O recorrente era Carlos Eduardo Borges Dias, e casualmente o procurador também era o doutor Marcelo Gaiardo. Nessa relação não consta o nome do vereador recorrente. E esses documentos que foram apresentados são unilaterais, de sorte que, a nosso ver, não seria caso de incidência da súmula 20. Apenas essas contribuições, e peço escusas a todos, e de modo muito especial ao eminente relator, dizendo que tenho sofrido bastante nos últimos anos, mas quero ver que se contribua um pouco lá com o meu time, meu caro amigo, desembargador Arminio. Eram essas as palavras. Eu propugnaria, sim, pela negativa de provimento ao recurso. Muito bem. Doutor José Pumes, por gentileza, pelo Ministério Público. Senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho, saúdo Vossa Excelência e, na sua pessoa, saúdo todos os demais integrantes desta corte. Saúdo os senhores advogados, especialmente o doutor Marcelo, o doutor José Aquino, o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores desta casa, uma saudação especial também à nossa assistência. Senhor presidente, inicialmente no que diz respeito à preliminar, a posição do Ministério Público Eleitoral é a mesma do eminente relator, no sentido de que, não tendo havido impugnação em primeiro grau, não temos a figura do assistido neste grau recursal. Portanto, a intervenção de terceiro no recurso como assistente seria, no nosso entender, despropositada, porque não teria a quem assistir. E entendemos que há interesse legítimo da parte terceira interessada no resultado deste julgamento, mas que esse interesse não é suficiente para possibilitar a intervenção de terceiros na forma pretendida. Portanto, em preliminar, o Ministério Público Eleitoral se manifesta também pela não admissão do assistente. No que diz respeito ao mérito, é um caso em que houve o indeferimento do pedido de registro de candidatura por ausência de comprovação de filiação partidária.
e nestes autos foi juntada uma certidão de composição partidária extraída do site do TSE, que comprova a atuação do requerente como membro do diretório municipal do partido entre 2013 e 2017. Além disso, o recorrente também apresentou documentos que são tidos como documentos unilaterais na jurisprudência pacífica desta Corte, do TSE, como documentos que comprovam a participação em eventos eleitorais ao longo dos anos, e também a consulta ao sistema filia, que aponta a filiação do recorrente em 10 de 11 de 2012. Entendemos que a certidão de composição partidária, que é um documento que tem fé pública, porque é um documento gerenciado pelo sistema do TSE, comprova que o recorrente foi membro do diretório até 2017. Já faz algum tempo que ele deixou de ser membro do diretório, mas considerando que essa certidão, essa consulta do sistema filia aponta para sua filiação em 10 de 11 de 2012, e ela por si só, embora seja considerada um documento unilateral, ela por si só, sendo considerada um documento unilateral, não pode servir para provar a filiação, mas considerando as circunstâncias dos autos, em que se constata que o recorrente foi membro do diretório do PT até 2017, constando a data de validação da certidão como 6 de 9 de 2017, e em que não se verificou após essa data a filiação a outro partido, considerando que a informação de candidato que está no ID 9591633 dá conta da inexistência de filiação partidária, o Ministério Público Eleitoral entende que restaram satisfeitas as condições estabelecidas na súmula 20 do TSE e, por essa razão, entende que está demonstrado o preenchimento da condição de elegibilidade da filiação partidária e se manifesta pela reforma da sentença para deferir o pedido de registro de candidatura do recorrente. Muito bem. Eu consulto o eminente relator se deseja destacar a questão da admissibilidade da assistência ou se vota junto, deseja destacar. Apenas uma breve referência, né? Eu poderia, ao gosto do desembargador Thompson, citar o Never Explained, de Benjamin Disraeli, né? Mas só para deixar registrado que na Câmara tenho admitido rotineiramente sustentação oral de casos em que a rigor não cabe sustentação oral, agravos de instrumento que não cabe sustentação oral, embargo de declaração que não há, quando o advogado compareceu antes da sessão e se habilitou junto ao oficial de justiça. Sim. E esta registrou a sustentação oral e o advogado está ali esperando a sustentação oral. Não é? Então, seria um mínimo uma descortesia, né, de que alguém que está ali esperando não possa proceder à sua atuação. Então, na 21ª Câmara, sempre que isso acontece, temos admitido a sustentação oral. Não é? E é o caso aqui, em que dei uma prévia orientação de que iria aceitar a sustentação oral, até porque, se depois houvesse interpretação contrária, não se desse ensanchas, né, a alguma hipótese de nulidade. Não é? E quanto ao tema de fundo, então, estou indeferindo a intervenção do terceiro, que caberá, sim, recorrer como terceiro prejudicado, se for o caso, né? Embora o precedente do TSE não admitido nesses casos, e, não obstante, os votos dos ministros Marco Aurélio e um ministro que eu sempre admirei, o ministro César Peluso. Bem, quanto ao tema de fundo, né, a esse respeito, a súmula 20, a orientação que temos perfilhado aqui é de que há casos e há casos, né, conforme a documentação que se anexa. E este é o caso dos autos, conforme já bem enunciado no parecer ministerial, e que eu vou evitar, até porque temos uma pauta expressiva hoje, de estar reiterando. Então, o voto é no sentido de não conhecer da intervenção e prover o recurso, né? Dedicando ao desembargador Aquino o maior êxito, né? Principalmente agora na Libertadores, em que o adversário pela frente é muito fácil. Só a título de esclarecimento, na 13ª e no 9º grupo, lá do Tribunal de Justiça, eu tenho, como presidente da 13ª e do grupo, tenho adotado exatamente essa mesma orientação que o desembargador Aquino, o desembargador Armínio referiu, que vem sendo adotado na 20ª Câmara, até em consideração em respeito aos advogados e amplitude das manifestações de defesa. Eu consulto os demais colegas
Se alguém deseja se manifestar sobre a preliminar e também sobre o mérito. Desembargador Fraga, por gentileza. Senhor presidente, eu ratifico as saudações anteriores, né? E não poderia deixar passar em branco fazer uma saudação especial ao doutor José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente da Júris, ex-presidente do nosso Tribunal de Justiça, um magistrado ímpar, um paradigma a ser seguido pelos juízes desse Estado, um veloz atacante no futebol. Receba uma saudação sincera desse magistrado, doutor Aquino. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator na preliminar e no mérito, senhor presidente. Obrigado. Alguém mais? Senhor presidente, também adianto que acompanho o eminente relator, por favor, e só para deixar o meu abraço fraterno ao José Aquino, se me permite tratar assim, né, que me acompanha desde o início da minha carreira, era juiz corregedor quando eu entrei na magistratura do Rio Grande do Sul, e, aliás, foi através dele que eu soube da notícia de que, incrivelmente, eu tinha sido vitaliciado, tinha sido confirmado como juiz do Estado do Rio Grande do Sul, do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, coisa que muito me alegra até hoje. Um grande abraço aqui. Muito bem. Desembargador Silvio, está fechado o microfone, desembargador. Presidente, eu quero fazer também me associar ao voto, tal como proferido, acompanhando o relatório, e fazer a minha saudação a todos os advogados que estão aí, como sempre engrandecendo o nosso tribunal com a sua presença, e uma saudação também especial ao ibope do nosso doutor José Aquino, né, que realmente goza com méritos, né, este conceito conquistado, né, ao longo da sua carreira na magistratura. Então, meu abraço especial ao hoje advogado que vem também honrar, né, a classe dos advogados, junto a todos os demais que aqui se encontram, desejando agora, no mínimo, o mesmo brilho na advocacia quanto teve no tempo de magistrado. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, desembargador Mafini. Gostaria de acompanhar o relator, né, saudar os advogados presentes, doutor Aquino, doutor Marcelo, e, embora seja difícil discordar do desembargador Armínio, talvez ele não tenha percebido que o ocorrido ontem se trata, na verdade, de uma opção por uma outra competição que se avizinha. Acho que talvez ele não tenha percebido isso. Mas, no mais, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Thompson. Senhor presidente, eu também quero me associar ao brilhante voto do desembargador Armínio, Sua Excelência, mestre de processo, como nos deu uma aula, nos brindou com uma aula para todos nós. E no que diz respeito, quero cumprimentar todos os eminentes advogados aqui presentes, em especial o nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça, que hoje, para nossa alegria, está aqui honrando a bancada dos advogados. Esse é o voto, senhor. Muito bem. Bem, colegas, então, recurso 060-02-2914. Vou ver se está atualizado aqui. Então, vou improvisar, tirar. A unanimidade, indeferiram o pedido de Rafael Acosta Amaral como terceiro interessado e deram provimento ao recurso para deferir o requerimento do registro de candidatura. Publicação na próxima sessão. O próximo recurso é o 060-03-02-84, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, procedência de Rio Grande, é um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral da 163ª Zona e tendo como recorrido Dirceu Silva Lopes, com manifestação oral pelo ilustre advogado Dr. Alexandre Melo Soares, por parte do recorrido. Consulto o doutor Alexandre, que dispensa a leitura do relatório, doutor Alexandre. Sim, excelência. Então, passo a palavra ao ilustre doutor José Pumes, pelo Ministério Público, porque o recurso é da promotoria. Obrigado, senhor presidente. Novas saudações a todos e uma saudação especial ao doutor Alexandre. Trata-se de recurso eleitoral
em face de sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o pedido de registro de candidatura de Dirceu Silva Lopes para concorrer ao cargo de vereador pelo PT no município de Rio Grande, deixando de reconhecer a condição de inelegibilidade prevista no artigo 1º 1G da Lei Complementar 64/90, no caso correspondente à rejeição das contas do recorrido pelo Tribunal de Contas da União por irregularidade insanável que configurou ato doloso de improbidade administrativa. De acordo com a sentença recorrida, não estaria demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que, apesar dos fatos identificados na tomada de contas pelo TCU, foi ajuizada a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que tramitou na 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual o recorrido não foi incluído como réu pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Eleitoral, em suas razões recursais, afirma que a circunstância do Ministério Público Federal não haver ingressado com ação de improbidade contra o recorrido é irrelevante para a aferição da inelegibilidade, porque a disposição do artigo 1º 1G da Lei Complementar 64, de 1990, se satisfaz com o pronunciamento do Tribunal de Contas. Salienta também que, segundo o TCU, o recorrido e os demais responsáveis contrataram a elaboração de projeto executivo de empreendimento de vulto ao custo de R$ 1.434.825,03, e, numa segunda etapa, realizaram licitação que destinava à construção do empreendimento. Entretanto, o certame foi realizado sem que houvesse licença ambiental e medidas a mitigar o perigo viário relacionado à instalação do empreendimento no local pretendido. Irregularidades estas que culminaram na imposição de condições à continuidade da licitação, constantes no processo TC 028.744 de 2010 e no Acordo 909/2011, plenário do TCU, e refere que, então, abre aspas, diante dos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União, Dirceu e os demais tomaram também voluntariamente decisão de simplesmente nada mais executar. Diante dessa conduta, a União suportou prejuízo na monta de R$ 1.434.825,03, segundo o Tribunal de Contas da União. Fecha aspas. Nesse sentido, aponta também ser impossível, abre aspas, nesta altura da vida e no contexto do funcionamento do alto órgão de administração pública federal, se possa cogitar que Dirceu e os demais não sabiam da necessidade da obtenção de licença ambiental, restando evidente que a iniciativa foi tocada à revelia do atendimento dessa exigência por força de escolha voluntária dos envolvidos. Fecha aspas. Bem, inicialmente, cabe destacar que o acórdão proferido pelo TCU no julgamento do processo TC 046794/2012-3, que julgou irregulares as contas de Dirceu Silva Lopes, aqui recorrido, juntamente com Antônio Crisóstomo de Souza, José Claudenor Fermolen e Leandro Balestrin, e os condenou solidariamente ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor já referido, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, desde 5 de novembro de 2009 até a data do pagamento, e aplicou ao recorrido, Dirceu, multa individual de R$ 210 mil, em razão de irregularidades na construção do terminal pesqueiro público do Estado do Rio de Janeiro, transitou em julgado em 21 de 8 de 2019, conforme se pode ver do extrato do Sistema de Contas Irregulares, que consta dos autos, ID 7429083, folha 104. Verifica-se também, da análise da moldura fática assentada na decisão da Corte de Contas, que as irregularidades praticadas de fato possuem enquadramento jurídico como irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa causador de danos à União, previsto no artigo 10 caput da Lei 8429/92, no entender do Ministério Público Eleitoral. Consta do Acórdão 1467 de 2015, segunda Câmara TCU, que o recorrido, então secretário adjunto da SEAP Paraná, autorizou a realização da tomada de preços 9 de 2008 e homologou o certame, apesar da ausência de licença ambiental prévia que atestasse a viabilidade ambiental do empreendimento. Com isso, o gestor tornou-se responsável pelo dano ao erário no valor de R$ 1.434.825,03, correspondente ao valor do projeto executivo que se tornou inservível devido à impossibilidade de implantação do TPP-RJ na localidade definida. Além disso, o gestor autorizou a realização da concorrência 1 de 2010 para execução da obra, a despeito da ausência de licença ambiental prévia. A condução do processo de contratação para a elaboração do projeto executivo, comprometendo recursos públicos, sem observância da legislação vigente, revela ato doloso do gestor que causa dano ao erário, uma vez que a inversão dessas fases, ou seja, a realização dos projetos básico e executivo antes da concessão da licença prévia, resulta, no mínimo, no retrabalho necessário para adequar os projetos às condicionantes determinadas pelo órgão ambiental, ou até na perda total dos projetos, devido ao indeferimento do pedido de licença,
como de fato ocorreu no caso. Nesse sentido, nos termos do artigo 10 da Lei 6938 de 1981, do artigo 6º, inciso 9, combinado com o artigo 12, inciso 7 da Lei 8666 de 93, e do artigo 8º, inciso 1 da Resolução CONAMA 237 de 97, a obtenção da licença ambiental prévia deve preceder, obviamente, a elaboração dos projetos básico e executivo. Conforme se verificou do teor do acórdão do TCU, a SEAP Paraná já havia sido alertada a esse respeito. Antes da tomada de preços 9 de 2008 ser realizada, a Corte de Contas já havia determinado ao órgão que elaborasse projeto básico para a obra de ampliação e adequação do pier do Terminal Pesqueiro Público de Santos, com o necessário estudo de impacto ambiental da obra, o Acórdão 230 de 2007, plenário. Já sob a gestão direta do recorrido, antes do início da concorrência 1 de 2010, que visava a contratação de empresa para executar as obras de construção do Terminal Pesqueiro Público do Rio de Janeiro, uma nova determinação à SEAP Paraná foi feita no mesmo sentido. Abre aspas. Somente elabore ou contrate a elaboração de projetos básico executivo para a reforma e expansão do Terminal Pesqueiro Público de Santos, TPP Santos, após a obtenção da necessária licença ambiental prévia, em atenção ao que prevê o artigo 8º da Resolução CONAMA 237/97, que regulamenta a Lei 6938 de 81. Acórdão 1123/2009, plenário. No caso da concorrência 1 de 2010, o parecer jurídico que avaliou o certame alertou o recorrido quanto à necessidade de prévio licenciamento ambiental. Apesar desse alerta, a licitação foi realizada, o contrato só não foi celebrado porque o Acórdão 909/2011, plenário, condicionou sua continuidade à obtenção das licenças prévias de instalação, as quais foram negadas pelo órgão ambiental. As condutas do recorrido que importaram no julgamento que considerou irregulares suas contas configuram, portanto, atos de improbidade, os quais se revelam nitidamente de natureza dolosa e não culposa, sendo suficiente para a configuração da inelegibilidade do artigo 1º 1G da Lei Complementar 64, que se infira o dolo genérico e não o específico. Ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que ensejou o ato de improbidade, conforme decidido pelo TSE no julgamento agravo regimental e recurso ordinário 14326 de 2014, relatora ministra Luciana Lócio, a simples vontade de praticar a conduta em si que ensejou o ato de improbidade é suficiente para configurar o dolo. Portanto, as irregularidades reconhecidas pelo TCU ao julgar as contas do recorrido configuram-se como insanáveis e ato doloso de improbidade administrativa. O fato da ação de improbidade proposta pelo Ministério Público Federal não tê-lo incluído em seu polo passivo é irrelevante para a aferição da causa da inelegibilidade correspondente, uma vez que o que a lei exige é a decisão irrecorrível do órgão competente, a qual está demonstrada nos autos. O trânsito julgado na esfera administrativa ocorreu em 21 de 8 de 2019, conforme já se referiu, e não há notícia de suspensão ou anulação da decisão da Corte de Contas pelo Poder Judiciário, única hipótese em que, na exata dicção da lei, a rejeição das contas do recorrido não produziria o efeito de torná-lo inelegível. Por fim, cumpre assinalar também que não cabe à Justiça Eleitoral decidir quanto ao acerto ou desacerto da decisão do Tribunal de Contas, conforme estabelece a súmula número 41 do TSE. E, nesses termos, o Ministério Público Eleitoral conclui, então, no sentido de que deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º 1G da Lei Complementar 64, julgar procedente a impugnação e indeferir o registro da candidatura de Dirceu Silva Lopes para concorrer ao cargo de vereador pelo PT no município de Rio Grande. Obrigado. Muito bem. Doutor Alexandre Soares, Alexandre Melo. Boa tarde, presidente desembargador André Vilarinho. Cumprimento também especial ao representante do Ministério Público, doutor José Pumes. Cumprimento especial ao meu colega Marcelo Gaiardi, que me antecedeu, somos colegas da Faculdade Centenária da Universidade Federal de Pelotas. E, em nome dele, então, cumprimento os demais colegas de assistência e também cumprimento especial aos servidores do tribunal. Sempre é uma missão difícil fazer a contradita do Ministério Público, porque são pareceres bem fundamentados e bastante densos, e eu não quero me estender demais, e quero ir direto ao ponto em relação a julgamento dos tribunais de contas. Sempre que sai aquela lista em todas as eleições, os candidatos ficam com aquela preocupação, porque a lista é divulgada como se todos que estivessem ali estariam inelegíveis, porque é isso que sai no título da lista. No entanto, não é isso que diz a Lei Complementar 64/90. Ela exige alguns requisitos para que aquele eventual julgamento pela desaprovação das contas tenha reflexo na seara eleitoral.
E foi isso que afastou muito bem a sentença de primeiro grau. Por quê? Porque nós juntamos uma robusta documentação demonstrando o seguinte: participava desse processo de tomada de contas vários agentes federais. Era desde secretário executivo de ministério, como é o caso do recorrido, coordenador de licitações, responsável técnica, etc. Uma gama de pessoas aonde no julgamento do Tribunal de Contas não se afere a conduta subjetiva, e sim o julgamento objetivo das contas. Tanto é assim que, em recente julgado agora do Supremo Tribunal Federal, até mesmo o julgamento do TCU em relação à prescrição e se ele teria ou não competência para exigir o ressarcimento, até isso está hoje sob debate, uma decisão muito importante. Dessa forma, o recorrido ele estava ligado ao fato indiretamente, porque era o gestor da pasta, e a documentação que nós juntamos no primeiro grau disse o seguinte: se o acordo do TCU foi enviado para o Ministério Público Federal para ele apurar ou crime ou improbidade, o Ministério Público Federal faz essa análise e chega à conclusão que apenas um agente, o coordenador de licitações, deve responder pela ação de improbidade na modalidade ressarcimento, que nem exige o dolo, se contenta apenas com a culpa, nenhum dos outros agentes compôs esse polo passivo. Nós entendemos que esse foi o entendimento do titular da ação de improbidade. Isso significa dizer que é necessário ter ação de improbidade? Com certeza não, nunca se afirmou isso. Então, em relação ao recurso do Ministério Público, com todo respeito, a única novidade em relação ao que ele já afirmou, ou seja, julgamento irregular de contas, desaprovação das contas automaticamente e inelegível. O que nós dissemos? Ausente no acordo do TCU conduta dolosa, ausente a demonstração de vício insanável ou irregularidade insanável e, além disso, na ação de improbidade, exatamente com os mesmos fatos, o recorrido não respondeu. Então, a novidade que o Ministério Público traz no recurso é o seguinte: é irrelevante o recorrido estar de réu ou não na ação de improbidade. E eu respondo exatamente o contrário. Se ele estivesse como réu, ainda assim não se poderia dizer que a conduta seria dolosa de improbidade, porque é uma ação de ressarcimento, mas quando o titular da ação afasta a possibilidade de que ele seja réu, é porque ele já fez a análise. E essa análise não pode ser feita pela Justiça Eleitoral. Com todo respeito, se nem o Ministério Público conseguiu elementos para chegar nessa demonstração do elemento subjetivo, parte do dolo, e que a irregularidade seria insanável, nem o acordo do TCU fez isso, nem o Ministério Público Federal conseguiu fazer isso, com todo respeito, não será na Justiça Eleitoral, segundo a sentença de primeiro grau. Então, excelências, não há muito o que acrescentar no que a sentença já disse, apenas afastar esse novo argumento de que seria irrelevante o recorrido não ser réu, e eu penso exatamente o contrário. Esse é um dado importantíssimo, é muito relevante, porque houve uma apuração dessa situação, e pedimos, então, o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, doutor Alexandre. Então, com a palavra, eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, eminentes colegas, senhor procurador, doutor Alexandre, que não conhecia antes da atuação aqui no eleitoral, mas tenho apreciado muito as manifestações do doutor Alexandre. Meus cumprimentos pelo trabalho que o doutor Alexandre tem tido nesta seara. E a referência à Faculdade de Direito Federal de Pelotas, ela é uma faculdade que tem uma estirpe de integrantes mais valiosas, né? É do antigo Mendonça Lima, a família Mendonça Lima trilhou lá, não é? Os nossos especialistas de direito do trabalho, não é? Constitucional, mais recentemente com o Rossar Russomano.
e de processo civil. A memória está me traindo, mas o livro está aqui. Alcides de Mendonça Lima, professor. Isso, exatamente, Alcides de Mendonça Lima. Não é? Então, é uma faculdade que tem uma tradição maravilhosa, seja no seu corpo docente, seja no seu corpo discente. Né? E tive a oportunidade de conviver algum tempo, quando dei aulas pelas escolas, com a diretora, talvez aí o Bador Bonfim possa me ajudar, que foi quem reformou o prédio, o doutor Alexandre Belo mesmo, reformou o prédio histórico da Faculdade de Direito de Pelotas. A minha memória já não é mais a mesma, né? Mas foi essa ilustre advogada, casada com o juiz do trabalho, não é? Quem reformou o prédio da Faculdade de Direito, e ela tinha uma preocupação, né? Dona Lia Panoso. Isso, exatamente. De não deixar os alunos, porque ela teve que reformar o piso inteiro de madeira, bonito, os alunos tomarem chimarrão e mancharem o piso. Não é? Então, a evocação do doutor Alexandre me lembra essa faculdade com tanta história e com tanto projeção futura. Se não me engano, o pai do atual governador do Estado é professor de lá, não é? E tem entre as suas ilustres alunas a nossa desembargadora Iris. Ele foi diretor da faculdade e agora é aposentado, é advogado. Doutor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite. Isso, exatamente. Bem, mas passando ao tema, eu adianto que eu estou dando provimento ao recurso. É mais um caso da linha G aqui. E, no caso, o recorrido autorizou a implantação de um projeto de um porto pesqueiro. Eu tenho o voto do doutor Alexandre todo com os requisitos formais, citações, etc. Mas eu sempre gosto de ir esperando não insistir naquele colega, no erro daquele colega do governador Thompson, que ia fazer um voto oral e o voto oral fica mais extenso que o voto escrito. Mas é o seguinte, eu também tive um colega assim na Câmara que pediu para ele fazer uma síntese, e ele fazia uma síntese analítica. Né? Era melhor que ele lesse o voto. Bom, é inegável o dolo do recorrido quando autoriza a implantação de um porto pesqueiro que depois se representou inviável, inexequível, por uma razão muito simples. Não tinha licença prévia ambiental. E, com isso, se perdeu R$1 milhão e tanto de reais. E ele já foi alertado, referentemente a outra situação igual, quanto ao Porto Pesqueiro de Santos. Então, assim, dolo e dolo requintado. Dolo e dolo requintado. E um prejuízo grave ao erário. Em termos da linha G, nós sabemos, tem que haver rejeição das contas pelo órgão competente, e aqui é o TCU, e houve, transitado em julgado, sem suspensão judicial, e não há suspensão judicial, e a irregularidade insanável. Ou seja, a lei deixou a Justiça Eleitoral definir este conceito e apreciá-la concretamente, quando se estaria diante de irregularidade insanável. Não é definição que caiba à justiça comum no âmbito de ação de improbidade. Por isso, não me impressiona que não tenha sido incluído na ação de improbidade. Aliás, proposta em 2014, antes do julgamento pelo TCU, que ocorreu em 2015. E ali, em 2015, nesse julgamento, é que foram rejeitadas as contas do ora recorrido. Então, se está diante, sim, de um caso doloso de dano erário, numa conduta de recidiva a algo óbvio, que é a obtenção, antes de qualquer coisa, da licença prévia ambiental. Né? E aqui quero exprimir meus cumprimentos ao desembargador Gustavo e a aprovação brilhante da sua filha em tese de mestrado ou doutorado, não é? E que nos últimos 2 concursos da magistratura tem tocado a mim o exame das provas orais de direito eleitoral,
Acho que isso era uma destinação e de direito ambiental. E tem me impressionado que, a cada concurso, os candidatos estão mais dominando direito eleitoral e direito ambiental. É uma constatação. Mas não precisa ser doutor em direito ambiental para saber que nenhum projeto pode iniciar sem licença prévia, né? E aqui o recorrido, como digo, recidivamente fez isso, em Santos e no Rio de Janeiro. E o caso aqui do Rio de Janeiro. Por conseguinte, estou provendo o recurso, presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. Senhor presidente, Pois não. Eu peço a palavra por 30 segundos aqui. Fica à vontade, desembargador. Fica à vontade. Eu quero, primeiramente, saudar os advogados que falaram. Eu quero parabenizar o desembargador Armínio. O desembargador Armínio, qualquer que seja a perspectiva da abordagem dele, ele faz com a mais brilhante precisão, seja no seu voto escrito, seja no seu, no seu resumo, seja no seu resumo analítico. E eu estou aqui na minha antepenúltima sessão na condição de substituto. Mas eu preciso fazer essa observação mais por uma questão de consciência, vamos dizer assim, consciência intelectual e pessoal. Por gentileza, peço aos colegas que não tiverem, feche os microfones, que está dando interferência, nós estamos atrapalhando. Muito obrigado, colegas. Desembargador Marfini, por gentileza, continue. E uma das razões pelas quais eu adiro integralmente o voto de Sua Excelência, o relator, senhor presidente, é o fato de que ele se alinha ao que a jurisprudência do STF, do TSE e do nosso TRE faz na complexa interação entre as inelegibilidades e o conceito de improbidade administrativa. Então, por essa razão, pelo artigo 926 do CPC, que pressupõe a segurança jurídica ao mantermos a jurisprudência íntegra, eu estou a acompanhá-lo integralmente. Mas fazendo mais uma conclamação, senhor presidente, do que propriamente uma divergência, eu acho que estes assuntos precisam uma revisitação. Precisam de uma revisitação. Me parece que precisamos, eu digo precisamos, a sociedade brasileira, repensar o modo de interpretar as alíneas L e G, mais a L do que a G é menos problemática, do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64, porque me parece que existem questões conceituais importantes a serem revisitadas. Então, assim, senhor presidente, na medida que não é uma divergência, mas só uma provocação intelectual que para nós sempre faz muito bem repensarmos nas coisas, eu mantenho a orientação que eu venho seguindo aqui no tribunal, mas eu acho que, do ponto de vista científico, é um assunto que precisa ser permanentemente revisitado. Só isso, senhor presidente. Para eu conseguir dormir tranquilo hoje, eu precisava fazer essa referência. Muito obrigado. O desembargador Thompson pediu a palavra. Senhor presidente, reiterando todos os cumprimentos, eu quero desde já me associar ao brilhante voto do eminente desembargador Armínio, e Sua Excelência é sempre muito analítico, não há o que discutir da profundidade de seus votos. Eu apenas queria sublinhar, é algo até que o desembargador Armínio me deu a oportunidade, que eu estava me segurando, digamos assim, nós estamos julgando muito aqui a questão das decisões do Tribunal de Contas. E acho que foi um grande avanço da lei complementar das inelegibilidades que inseriu na lei a importância, digamos assim, dessas decisões. Porque o Tribunal de Contas, volta e meia, ele é conferido como atribui-se a ele um mero órgão auxiliar do Legislativo, um tribunal administrativo, como se fosse o tribunal julgando, digamos, tribunal administrativo de recursos, de multas de trânsito. Ele é muito mais do que isso. O Rui Barbosa, ele, nos seus comentários à Constituição de 91, os seus 6 preciosos volumes, coligidos por Homero Pires, ele diz textualmente: o Tribunal de Contas, quando examina as contas, ele exerce jurisdição, tanto que seus membros possuem as mesmas garantias da magistratura e vedações.
E o Supremo Tribunal Federal, na atual Constituição, não examinou a questão que eu vou ponderar, ele só o fez na vigência da Constituição de 46, nem foi na Constituição passada. Na Constituição de 46, ele deliberou num voto do saudoso ministro Vitor Nunes Leal, e depois foi reiterado num outro julgamento, se não me falha a memória, do ministro Temístocles Cavalcante, outro grande, notável jurista, publicista brasileiro. Nesses dois julgados, eles disseram, a decisão do Tribunal de Contas, que examina as contas, não está sujeita à revisão judicial. Apenas poderá examinar o judiciário quando é uma decisão teratológica, viola de forma, digamos assim, vamos usar uma expressão que o ministro Orazio Buonarrota gostava tanto, né? De forma teratológica, os princípios de contabilidade pública, ou então, e aí tem uma súmula do Supremo, quando viola o direito de defesa da autoridade que está tendo as suas contas examinadas. Então, tirando essas duas hipóteses, repito, o Supremo, na vigência da Constituição atual, não examinou essa questão. Tá? E eu falo isso porque eu tive a oportunidade no TRF4, logo que eu entrei no tribunal, há quase 20 anos, de proferir um longo voto sobre isso. Então, essas decisões, elas, pela dimensão que elas possuem, o legislador constituinte, o legislador infraconstitucional, na lei complementar, valorizou-as ainda mais, colocando, digamos assim, em determinadas hipóteses que ela acarreta inelegibilidade do administrador. Então, eu apenas quis fazer essa ponderação, senhor presidente. Eu acho que foi o que peço aqui, me associo integralmente ao voto do desembargador Armínio e acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado. Algum colega deseja também fazer qualquer declaração de voto já lançado à rede ou acréscimo? Eu queria acrescentar, sempre é uma aula ouvir o desembargador Thompson. E a referência a Vitor... A aula é o voto de Vossa Excelência. O criador das súmulas, né? Ele foi anotando, né? As anotações de Vitor Nunes Leal que originaram as súmulas do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Mas sempre cabe o registro da cultura, evidentemente, todos os membros da Corte, mas aqueles que mais têm se manifestado, desembargador Armínio, desembargador Thompson Flores, realmente seus votos, suas manifestações acrescem sobremaneira à Corte e honram a todos nós, de formas que é um aprendizado diário. O mestre Armínio é uma inspiração para todos nós aqui. Muito bem, colegas. Então, proclamando o resultado, recurso 060-0302-84 de Rio Grande, deram provimento para indeferir o registro da candidatura. Publicação na próxima sessão. Agradeço. Boa tarde para todos. Boa tarde, doutor Alexandre. Então, nós vamos ao último pedido de preferência externo, que é no recurso 060-027710, procedência Fontoura Xavier, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. O recurso é do Ministério Público, é do promotor eleitoral, e há pedido de manifestação de sustentação oral pelo doutor Edson Luiz Cosman, que falará pela recorrida Josiane Borges. Consulto o doutor Edson se concorda com a dispensa do relatório, doutor Edson. Concordo, excelência. Muito bem. Então, passo a palavra ao ilustre procurador, doutor José Pumes, já diante do recurso ser oriundo do Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações a todos e uma saudação especial ao doutor Edson. Nesse caso, trata-se de um recurso eleitoral que foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral, conforme o presidente anunciou, contra a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de Josiane Borges para concorrer ao cargo de vereadora, por reputar presentes provas suficientes para superar a ausência de registro de filiação no sistema Filia. O recorrente, o Ministério Público Eleitoral, sustenta que as provas apresentadas nos autos não são suficientes para comprovar a condição de filiado da recorrida nos termos da súmula 20 do TSE. Nessa instância, entendemos que, de fato, a documentação juntada, que se trata de ficha de filiação partidária e atas partidárias, são documentos unilaterais, portanto, destituídos de fé pública, conforme reiterada jurisprudência dessa Igreja-Corte e do TSE. Por outro lado, há fotografias também apresentadas
que comprovam que a recorrente esteve em determinados eventos partidários ao lado de políticos do partido, mas não são suficientes, no nosso entender, para comprovar a sua filiação. E o que aconteceu nesse caso, de diferente, é que o juízo originário designou audiência de instrução e julgamento e colheu prova testemunhal para comprovar a filiação, e com base nessa prova ele julgou comprovada a filiação dela ao partido. No nosso entender, a prova testemunhal não é suficiente para tanto também, porque os testemunhos, embora prestados em juízo, não deixam de ser informações unilaterais, que não podem ser adequadamente confrontadas com outros dados dotados de fé pública. E, nesses termos, concluímos pela regularidade da informação constante da certidão do cartório eleitoral, que está juntada aos autos, no ID 10.81.40.83, e que dá conta de que a recorrida não está afiliada a partido político. Portanto, segundo o Ministério Público Eleitoral, a prova apresentada é incapaz de comprovar a filiação partidária, devendo prevalecer os dados constantes do sistema de filiação partidária, que é alimentado pelos partidos políticos e submetido à revisão destes e dos seus filiados nos termos da Resolução TSE 23596. Para a comprovação da filiação partidária no momento do registro da candidatura, somente é possível se forem apresentadas provas robustas e documentos, restando afastada a aptidão comprobatória de documentação produzida unilateralmente, como é o caso dos autos, nos exatos termos da súmula 20 do TSE. E, nesse sentido, entendemos que a documentação apresentada pela recorrida é toda unilateral ou é insuficiente para comprovar a filiação, razão pela qual nos manifestamos pela reforma da sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereadora pelo PT de Josiane Borges. Muito obrigado. Muito bem. Então, com a palavra, o doutor Edson Cosman, pela recorrida Josiane Borges. Excelentíssimo senhor desembargador Vilarinho, presidente dessa Corte Eleitoral, saúdo Vossa Excelência, saúdo também ao relator do processo ora em julgamento, o doutor Gustavo Diefenteller, saudação ao digno representante do Ministério Público, o doutor José Pumes, saudação ao doutor Rogério, que eu faço para saudar também sempre todos os servidores dessa Corte Eleitoral. Excelências, ao tratar deste assunto, a defesa não desconhece a linha do entendimento desta Corte Eleitoral em relação à exigência da formalidade legal para se verificar a ocorrência ou não da filiação partidária necessária. Mas me permitam, e novamente vou utilizar aqui um termo utilizado em um julgamento anterior pelo eminente desembargador Armínio, cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada prova é uma prova. E aqui, excelências, com a máxima vênia, vem rogar à defesa que a prova seja analisada não apenas no sentido de um pré-entendimento da sua produção unilateral. Vejam, excelências, que a defesa e a recorrida trouxe aos autos um cabedal de provas que não se pode dizer que elas não se prestam ou não são suficientes para demonstrar a sua filiação partidária. Vejam que há nos autos, por exemplo, ficha de filiação partidária. Claro que essa ficha ela pode ser compreendida como unilateral, mas há uma intenção, há uma pretensão, há uma demonstração de uma animosidade da recorrente a ser filiada a esse partido político. Há atas de convenções partidárias onde consta o nome dela como filiada ao Partido dos Trabalhadores. Há listas internas, excelências, onde consta o nome dela como filiada ao Partido dos Trabalhadores. Não só isso, há inúmeras fotografias dela demonstrando o seu ânimo social, o seu ânimo de relação com as autoridades e pessoas ligadas ao partido que ela estava filiada e que ela acreditava estar filiada. E aqui, excelências, me permitem fazer um breve à parte. A minha idade já avança, eu sou do tempo ainda em que o voto era escrito na cédula.
E eu lembro em uma determinada ocasião em que se tinha um candidato a vereador que se chamava Toco. E aí, para ensinar algumas pessoas com menor capacidade de escrita, digamos assim, se ensinava que deveria fazer na cédula uma cruzinha, uma bolinha, meia bolinha e mais uma bolinha. Ou seja, não importa a formalidade exacerbada, não se pode exigir uma formalidade excessiva quando a intenção está claramente demonstrada. Quando a intenção quando há uma animosidade pública, há uma demonstração de um ânimo público de estar filiado a um partido, não se pode exigir aqui, e não se quer dizer com isso que a legislação não deva ser cumprida, mas deve ser sopesado também frente aos ditames constitucionais de um direito fundamental a ser elegível e de ser eleito. Mas, além das provas já citadas, fichas, listas, atas de convenções, fotografias, está nos autos também, excelências, uma prova fundamental e que, com a máxima vênia, não pode ser considerada como uma prova unilateral. Aqui, como bem disse o doutor José Pumes, o juiz local foi produzido perante o juízo local prova testemunhal. Frente ao contraditório, frente aos princípios da ampla defesa e da manifestação da outra parte do Ministério Público, portanto, essa prova produzida em juízo, excelências, com a máxima vênia, ela não pode ser compreendida como uma prova que não tenha a robustez suficiente para dar crédito àquilo que é dito, como bem compreendeu na origem o juiz que julgou e que assim expôs na sua sentença. Portanto, há inúmeras testemunhas que comprovam e que dão às demais provas evidências de veracidade, evidências de ânimo de que a Josiane efetivamente estava afiliada ao Partido dos Trabalhadores, o que lhe dava condições de ser candidata, como efetivamente foi. Excelências, trata-se aqui de uma questão fundamental, necessária para a candidatura, para o registro da candidatura e para a elegibilidade. Mas aqui, nessas alturas do campeonato, com perdão da coloquialidade, não se está tratando mais apenas do registro da candidatura da recorrida. Não apenas da boa-fé dela, da intenção, da animosidade pública demonstrada, acreditando piamente estar filiada, e efetivamente estava, em que pese o problema formal no sistema. Mas, além disso, excelências, nós estamos a 3 dias pós-eleição e a Josiane não é mais candidata. A Josiane hoje é vereadora eleita do município de Fontoura Xavier. Portanto, não é apenas ela interessada aqui, não é apenas ela e o partido dela interessados aqui, mas são interessados aqui também grande parte dos eleitores do município de Fontoura Xavier, que deram a ela o direito e a obrigação, o direito e o dever de lhes representar frente ao Poder Legislativo Municipal. Portanto, com perdão do exagero que pode ser compreendido do termo, aqui a recorrida é a Josiane e toda a carga de votos que ela carrega junto consigo no dia de hoje, 3 dias após a eleição em que ela foi eleita. Eu sei que isso não é o suficiente para se compreender a correção do que aqui se busca, mas deve ser sopesado também, conjugado com a animosidade, com a pretensão da filiação partidária e da adequação para concorrer ao pleito eleitoral da forma como ela concorreu, acreditando piamente, com toda a fé pública, com toda a boa fé
de que efetivamente estava afiliada e assim se comportou durante todo o tempo. E não só ela se comportou, como o partido se comportou, acreditando não haver nenhum problema formal que dificultasse a sua candidatura. Então, excelências, não quero me estender muito, mas com estas questões, esses achegos que se traz dessa tribuna virtual, se requer que o recurso proposto pelo Ministério Público seja julgado pelo seu total improvimento, mantendo o deferimento corretamente entendido pelo juiz de origem. É assim que se requer, excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Offenteller. Eminente presidente, renovadas as saudações e agora dirigida ao doutor Edson Cosma, que ao longo das últimas semanas tem nos brindado com excelentes sustentações orais, e aqui não vai um mero exercício de retórica, é realmente um reconhecimento ao belo trabalho que ele tem desenvolvido aqui frente a nós, junto a nós e desde a tribuna virtual. Presidente, este é mais um daqueles inúmeros casos que nós vimos julgando, né, de ausência de registro nos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral, especialmente que aqui me refiro aos nossos sistemas que espelham as filiações partidárias, né? Eu não desconheço que tem acerto a afirmativa feita pelo Dr. Cosma, repetindo o que dissera em outra oportunidade o desembargador Arminio, de que há casos e casos. Não restam dúvidas de que há casos e casos. Todavia, senhor presidente e demais colegas, e doutor Cosma, nós vemos aqui neste caso que todos os documentos referidos pela recorrida como embasadores da sua situação de filiada ao Partido dos Trabalhadores e Fontoura Xavier, são realmente os mesmos documentos que foram referidos em outros tantos casos e que esta Corte se posicionou no sentido de reconhecer pela sua unilateralidade. A mim, com todo o respeito que a colega da Zona Eleitoral nos merece e me merece, eu fiquei um pouco surpreso ela usar como um dos argumentos, um dos fundamentos da sentença, o formalismo excessivo, né? No sentido de que seria uma exigência quase que absurda, né, a existência de um registro oficial na Justiça Eleitoral de filiação, em havendo outros documentos, outras provas, inclusive a oral, como referido pelo Dr. Cosma, que ela se viu levada a produzir, né. Ela deu flagrantemente, pelos argumentos da sentença, que eu transcrevo no meu voto, ela deu uma prevalência a essa prova oral, foi onde ela mais se apoiou, foi nessa prova oral. Só que nós estamos diante de uma situação em que, além de não haver nenhuma comprovação oficial de que havia afiliação partidária nos sistemas da Justiça Eleitoral, pelo contrário, nós temos nos autos uma certidão dando conta de que a recorrida não estava filiada. Então, me parece uma demasia, né, nós darmos essa preponderância a outros elementos de prova já cansadamente rotulados por nós, pelo TSE, na súmula 20, como documentos unilaterais e, portanto, inservíveis à comprovação da filiação, nós darmos a ênfase a tudo isso contra esses outros, inclusive um documento oficial que declara expressamente que não há filiação ao partido. Desta forma, senhor presidente, embora eu me sensibilize notadamente pela situação agora trazida pelo Dr. Cosma, de que, inclusive, a recorrida logrou ser eleita, né, ser proclamada uma das vencedoras, um dos vencedores do pleito em Fontoura Xavier para a composição da Câmara Municipal, eu não posso, de forma alguma, acolher a tese sentencial que foi repristinada pela recorrida, nas suas razões de recurso, né, foram absorvidas pela recorrida na sua petição recursal. Eu não posso realmente acolher essa tese, e essas teses, de forma que eu estou votando pelo provimento do recurso ministerial, de forma a indeferir
o registro de candidatura de Josiane Borges. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Eu consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede, na linha do voto do relator. Presidente, eu gostaria de dizer gentileza. Eu gostaria de dizer que, lamentavelmente, estou acompanhando o relatório, porque realmente a documentação, e aqui a ênfase, eu li todo o voto do desembargador Gustavo, todos realmente os documentos foram examinados, e, lamentavelmente, todos eles caem naquela linha do unilateral. Mas eu quero cumprimentar também, como foi feito pelo relator, o doutor Edson Cosma, que realmente esteve conosco, pelos fundamentos que traz, pela sensibilidade com relação ao trato da matéria, e dizer que realmente Vossa Excelência dignifica a classe dos advogados. Eu também, durante todo este processo, de certo modo, entristece esta possibilidade e as N situações que nós acabamos indeferindo aqui, e mais entristecido porque eu imaginei que os partidos, né, e os próprios advogados, né, que orientam permanentemente pudessem ter adotado mais critério no esclarecimento a respeito desses fatos, e aproveito o doutor Edson aí, porque a gente usa muito o efeito profilático, né? Pode-se tomar aqui uma bela lição para as próximas eleições, porque as questões dos 6 meses da filiação, né, domicílio e estas comprovações para atender a súmula 20, elas realmente ficam muito escassas. Então, me parece que é um momento de aproveitarmos para refletir e, como disse o desembargador Mafini há pouco, né, uma releitura acerca destes procedimentos previamente, para que tenhamos aqui o prazer de deferir na medida em que realmente documentos amparados em lei nos permitam assim decidir. Então, é mais um pedido neste sentido, para que o brilhante advogado seja um reprodutor desta ideia, se entender a viável, e os meus respeitos pelo trabalho de Vossa Excelência na classe dos advogados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Silva, desembargador Silva. Alguém dos colegas deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados? E não havendo, então, recurso 060-027710, de Fontoura Xavier, a unanimidade deram provimento ao recurso para indeferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão. Senhor presidente, pois não. Só me permite, Excelência, fazer um especial agradecimento ao doutor Diffenteler e ao doutor Silvio pelas palavras de reconhecimento dirigido a esse escriba, defensor. Realmente ficaria mais feliz se a minha causa fosse vitoriosa, mas entendemos a posição da Corte e a respeitamos profundamente. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Certo. Com certeza as manifestações são merecidas e refletem o entendimento da grande maioria, ou da unanimidade. Muito obrigado. Bem, colegas, vencidas, então, os pedidos de preferência dos senhores advogados, vamos passar aos pedidos de preferência do Ministério Público, lembrando o nosso sistema de que apenas o Ministério Público se manifesta e, obviamente, que o relator ou qualquer candidato, qualquer colega, qualquer julgador que desejar usar a palavra, é só se manifestar. Não ficaremos com a manifestação ministerial e, em seguida, a proclamação do resultado. Então, o primeiro deles é o 6 da pauta, o 060-05-2381, procedência Lajeado, recurso, relatoria do desembargador Mafini. Passo a palavra, então, ao ilustre doutor José Pume. Pois não, desembargador Mafini. Antes do senhor passar ao doutor Pume, só gostaria de fazer um esclarecimento aqui, até para talvez alinhar isso. Claro. De fato, doutor Pumes, o voto que aqui registrei no processo e que aparentemente os meus colegas de pleno aqui acompanham,
dista do seu parecer, do parecer do Ministério Público, mas eu acho que por uma razão diferente, por isso que eu gostaria de ponderar com Vossa Excelência a caso de sustentação oral. O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. Tá? Nós aqui, eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, doutor Pumes, no sentido de declarar a ilegitimidade ativa de causa dos partidos do PDT e do PSDB para o juizamento da representação eleitoral contra a candidatura majoritária, uma vez que a eleição aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município, as legendas formaram coligação. Então aqui eu estou distanciando-me do parecer do Ministério Público, não por prover quando o parecer de Sua Excelência, doutor Pumes, até acho que esse era do doutor Fábio, não me recordo. Mas não por provê-lo, mas porque nós estamos aqui extinguindo o processo sem resolução de mérito, porque, uma vez coligados, não poderiam individualmente tê-lo feito na representação. Então, só, senhor presidente, me permite tomar a palavra só para fazer esse esclarecimento, para ver se é caso de sustentação oral ou não, daí o doutor Pumes avalia. Perfeitamente. Então, obrigado. Aproveito para reiterar saudações. Desembargador Maffini, como Vossa Excelência falou, esse processo tem um parecer do doutor Fábio, ele que acompanhou o processo, né? Mas, enfim, Vossa Excelência está em preliminar, considerando a ilegitimidade ativa. E com essa informação de que o partido estava coligado, a norma expressa, né, na lei das eleições, o parecer, né, nessa situação, né, nessas condições, seria inclusive justamente nesse sentido, pela ilegitimidade ativa. Então, não há por que sustentar o parecer que está nos autos. Abro mão da sustentação. Obrigado. Então, recurso 060-05-23-81 de Lajeado, a unanimidade declararam a ilegitimidade ativa dos recorrentes e extinguiram o processo sem resolução de mérito com fundamento no 4856 do CPC. O próximo é o recurso 060-044488, recurso interposto por Jairo José da Silva, relatoria do desembargador Gustavo de Effentelli, procedência de Canoas, e passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Eminente presidente, pela ordem, não sei se o doutor Pumes vai seguir essa linha. Ao início, antes de se iniciar a sessão, eu fiz uma ponderação ao doutor Pumes, no sentido de que o meu voto segue praticamente na linha preconizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, se distanciando em apenas um pequeno aspecto, que eu estou desacolhendo aqui, unicamente o pedido de proibição de novas veiculações de propaganda eleitoral, ao entendimento de que se tratariam de fatos novos, sujeitos eventualmente ao manejo de novas representações futuras, caso venham a ocorrer, né? Então, o meu voto vai muito próximo do parecer do Ministério Público, e, nessa medida, fica a critério do eminente doutor Pumes seguir com a sua ideia de sustentar ou não. Perfeitamente. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações, eminente desembargador Gustavo. Nessas condições, com os esclarecimentos de Vossa Excelência, eu apenas ratifico o parecer, então acho que não há necessidade de sustentá-lo, apenas acrescentaria quanto a esse pedido de proibição de novas veiculações, que me parece que o parecer não abordou, que também somos favoráveis à proibição da mesma eventual divulgação da mesma mensagem que foi atacada pela representação. Agora, novas mensagens, novas propagandas que sejam tidas como irregulares, que sejam ofensivas, consideramos que uma proibição importaria numa censura prévia, com a qual não concordamos em absoluto. Então, apenas com esse acréscimo, ratifico os termos do parecer que já consta dos autos. Muito obrigado. Eu só esclareço, doutor Pumes, eminente presidente, que quanto às publicações já produzidas, esse material já produzido, o meu voto determina a retirada para todo o sempre.
Retirada, inclusive, mencionando no meu voto as URLs, respectivos URLs dessas publicações. Perfeitamente. Bem, então, recurso 060044488 de Canoas, a unanimidade deram parcial provimento para conceder o direito de resposta. Deram parcial provimento para conceder o direito de resposta ao recorrente na internet, na página da rede social do Facebook, e no perfil do Instagram do recorrido, pelo dobro de dias e horas das respectivas publicações, a contar da intimação da decisão ao representado, devendo ser oportunizada a divulgação no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, inclusive com direito a empregar nessa divulgação igual impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado, nos termos do artigo 57.6 da Lei 9.504 de 97, determinado ainda a imediata retirada das URLs abaixo especificadas e a publicação do acórdão será na próxima sessão de julgamento. Bem, encerrados, colegas, as preferências do Ministério Público, na nossa sistemática, eu vou, então, proclamar os resultados. E se trata agora a seguir de decisões unânimes e contando com parecer favorável, na mesma linha do voto do relator, parecer do ministerial na mesma linha do voto do relator. Se os relatores ou os colegas quiserem qualquer intervenção, basta interromper para analisarmos individualmente os processos. Recurso 060.016641 de São Gabriel, negaram provimento unânime. Publicação do acordo na próxima sessão. Recurso 060.054464 de Viamão, negaram provimento unânime. Recurso 060.008994 de Venâncio Aires, rejeitaram os embargos de declaração unânime. Publicação na próxima sessão. Mandado de segurança 060.045439 de Gravataí, extinguiram o feito sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso 6 do CPC, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Decisão unânime. Recurso 060.0270/90 de Santana do Livramento, acolher os embargos de declaração nos termos do voto relator, unânime. Recurso 060.051303, de Bento Gonçalves, negaram provimento, unânime. Recurso 060.069204, a unanimidade não conheceram do recurso. Recurso 060.033578 de Nova Petrópolis, a unanimidade não conheceram do recurso. Recurso 060.011560, rejeitaram os embargos de declaração unânime, publicação na próxima sessão. Mandado de segurança 060.043970 de Canoas, a unanimidade extinguiram sem resolução de mérito nos termos do 4856 do CPC, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.018805 de São Francisco de Paula. Embargo de declaração rejeitados, unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.006704, Caxias do Sul. Julgaram prejudicado o apelo por perda superveniente do interesse recursal. Unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.020883, de Encruzilhada do Sul. Embargo de declaração rejeitados. Unânime. Publicação na próxima sessão. Embargo de declaração 060.028377, de Pelotas. Rejeitados à unanimidade. Publicação do acórdão na próxima sessão.
Embargo de declaração 060006245, procedência Panambi. Embargo de declaração rejeitados, unânime, publicação na próxima sessão. Embargo de declaração 060054272, procedência de Pelotas, rejeitados os embargos, unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060009950, de Guaíba, não conhecido, unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060080218, de Balneário Pinhal. Deram provimento ao recurso à unanimidade para deferir o registro da candidatura, publicação na próxima sessão. Recurso 060018245, de Esteio. Rejeitaram os embargos de declaração, unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060017723, também de Esteio. Embargo de declaração rejeitados, unânime. Publicação na próxima sessão. E, finalmente, embargo de declaração 060011250, de Jaguarão. Rejeitaram os embargos, unânime, publicação na próxima sessão. Então, colegas, para concluir a sessão de hoje, vamos publicar os acórdãos da última sessão. Recursos julgados pelo desembargador de Effenteler. É um embargo, ele está fora de ordem aqui, é o 060021190. Relatoria do desembargador Thompson, 060026632. Recursos relatados pelo desembargador Armínio, 060022914 e 060030284. Peraí, tem um... Eu vou recomeçar a lista porque houve um pequeno equívoco aqui, desculpe. Então, vamos publicar os acórdãos julgados ontem. Eu estava vendo outra relação. Recursos julgados pelo desembargador Armínio da Rosa, 0020276, 060047758 e 060041741. Recursos relatados pelo desembargador Silvio Moraes, 060008732, 060064982, 060011460, 060084505, 060014831. Recursos relatados pelo desembargador Maffini, 060025945, 060027716, 060027898. Recursos relatados pelo desembargador Fraga, 060005358, 060039445, 060054005, 060016541 e 060018632. Recursos relatados pelo desembargador de Effenteler, 060011165, 060039495 e recurso relatado pelo desembargador Thompson Flores foi o 060019306. Colegas, então, vencida a nossa pauta, cumprido o julgamento de todos os processos pautados para essa sessão, anuncio a próxima sessão, nesta sexta-feira, 20 de novembro, às 14 horas. Presidente. Pois não. Só pediria a palavra por pouco, um minuto, tá? Para me associar às oportunas observações feitas pelo desembargador Silvio, porque nós não precisamos sequer fazer um levantamento estatístico, só de memória já é possível a todos nós verificarmos que a esmagadora maioria dos recursos relacionados a registro de candidaturas que essa corte julgou e foram
algo como 700, algo. Fora uma ou outra linha G e outras alíneas da 6490, questões de inelegibilidade, a esmagadora maioria disse com a falta de comprovação de filiação nos sistemas da Justiça Eleitoral. Então, na expectativa até de que algum advogado eleitoralista ainda esteja nos ouvindo, né, durante essa sessão, eu acho muito oportuno esse alerta para que, num próximo pleito, os candidatos dos partidos observem um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado na verificação da sua condição de filiação partidária, porque realmente é uma lástima, né, que tendo a intenção de recorrer e tendo a intenção de exercer esse direito fundamental ao ius honorum, terminem esbarrando nessa questão intransponível, na verdade, né, e vejam frustradas as suas expectativas. Mas era só isso, presidente. Obrigado pela atenção. Muito bem. Muito obrigado, vereador Gustavo. Então, novamente lembrando que amanhã, 20 de novembro, sexta-feira, às 14 horas, estaremos com nova sessão de julgamento. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, um abraço. Sessão. Obrigado.